Salve, salve investidor, tudo certo? Francisco de Lavor, aqui do canal Tio Pratinho, e hoje eu quero trazer aqui, apresentar para vocês 5 motivos que me levaram a investir em fundos imobiliários, tá certo? De repente esses motivos podem ser esclarecedores aí para vocês, pode fazer com que vocês tomem também alguma decisão de investir ou não em fundo imobiliário. Lembrando que eu não trago recomendação de investimento, apenas apresento dados, apresento alguns fundamentos, apresento alguns ativos aqui que eu invisto, que eu estou acompanhando e pode sim te ajudar a tomar as suas decisões, mas necessariamente você tem que pesquisar cada um dos ativos, ver aí dentro da tua estratégia se faz ou não sentido e aí decidir aportar o teu rico dinheirinho, certinho? Lembro sempre que se você gosta desse tipo de conteúdo, né, se você gosta de ouvir ou falar sobre investimentos, esse é o lugar certo para você. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, deixar o teu like aí para dar uma força para o canal, ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. 5 motivos para investir em fundo imobiliário. Elenquei 5 motivos aqui. Vamos acompanhar cada um deles com os devidos comentários. O primeiro deles é que os fundos imobiliários são democráticos. Não há como negar que hoje os fundos imobiliários são um dos investimentos mais acessíveis ao pequeno investidor, como é o meu caso, e como eu acredito seja o caso de muitos que me acompanham aqui no nosso canal, aqui no Tio Pratinha. Hoje, com R$7 você compra um bom fundo imobiliário, tá? Tem vários fundos imobiliários aí custando R$7, R$8, 7, 6, R$8 você consegue aí colocar uma cota, ser sócio aí de um fundo imobiliário. Com R$50 você já consegue iniciar uma carteira ali diversificando em 5 fundos imobiliários e aí vai comprando todos os meses aí, aumentando o número de cotas, e isso é bem interessante, tá certo? Então há essa democracia aí nos fundos imobiliários para que todo pequeno investidor consiga começar a investir em renda variável. Um segundo ponto aqui, ou seja, um segundo motivo aqui que eu considero fundamental é que os fundos imobiliários eles pagam dividendos mensalmente, tá certo? Eles pagam dividendos mensalmente, então você vai ter uma renda mensal. Todo mês você vai ver caindo dividendos na tua conta. Isso é bem interessante, porque você compra, por exemplo, R$100 de fundos imobiliários, espalhado ali em 2, 3, 4, 5 fundos imobiliários. Ao final do mês você vai ter R$101, por exemplo, aumenta R$1. E aí no próximo mês você já vai ter um pouquinho mais, porque você vai reinvestindo aqueles dividendos. Isso é bem interessante. Um ponto aí que vale salientar é que os fundos imobiliários aqui no Brasil eles têm que distribuir pelo menos 95% dos seus lucros para os acionistas em forma de dividendo. Então isso aí é fundamental, tá? Você saber que as ações, por exemplo, tem ações com payout de 25%, 40%, 30%, os fundos imobiliários não. Eles têm que distribuir pelo menos 95% dos seus lucros para os seus acionistas. Um outro ponto muito importante também é a diversificação da tua carteira. Quando você compra um fundo imobiliário, primeiramente vai ter um gestor por trás daquele fundo, já é um ponto positivo, ou seja, uma pessoa ali que estudou para isso, uma pessoa treinada, uma pessoa experiente, tá? E normalmente os fundos imobiliários eles já são por si só diversificados em diversas classes de ativo. Por exemplo, um fundo de papel ele pode estar atrelado à inflação, pode estar atrelado à Selic, pode estar atrelado à IGPM, enfim, tem vários indexadores ali, né? E normalmente são crédito, né, de vários credores ali que eles colocam no mesmo fundo, então ali já há uma diversificação. Quando você compra um fundo, por exemplo, de tijolo, de galpão logístico, você pode ter naquele fundo diversos imóveis, né? Diversos imóveis alugados para diversos inquilinos, então aí já há essa diversificação. Então é bem interessante, fundo imobiliário ele tem isso, dificilmente você pega um bom fundo com muita concentração em um único inquilino, em um único imóvel, e isso te dá uma segurança maior na hora de você distribuir o teu capital. Então, para quem não tem muito conhecimento sobre investimentos, os fundos imobiliários têm essa vantagem aí.
Um terceiro ponto muito importante é que os fundos imobiliários, hoje no Brasil, os fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. O que é isso? Quando você pega ali um fundo imobiliário que está te pagando, você olha lá o yield dele, é de 15% ao ano, significa que você vai receber 15% ao ano, tá? Não tem desconto. Exemplo, se o fundo está custando R$10, se ele te pagou 15% ao ano, você recebeu ali R$1,50 daquele fundo líquido na tua conta, aí não tem isenção nenhuma. Ao contrário, por exemplo, de um CDB, você imagina um fundo imobiliário pagando 15% ao ano, um CDB pagando 16% ao ano, CDB que é um título de renda fixa aí, pagando 16% ao ano. Claro que o CDB tem a garantia do fundo garantidor de crédito, não há oscilações, etc., mas apenas para comparação em termos de rentabilidade, de retorno, tá? O fundo que te paga 15%, você vai receber os 15%. O CDB que te paga 16%, na verdade você não vai receber 16%, você vai receber 13,6%, tá certo? Porque desconta ali os 15% de imposto de renda, ou até mais, né? A depender do prazo que você fique com esse fundo. Se for um prazo muito curto, pode ser até 22% de imposto de renda. E no caso dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. É dinheiro direto na tua conta, tá certo? E aí você vai reinvestindo esse dinheiro, esse fundo, esses dividendos em um fundo aí, ou no próprio fundo, em outro fundo, ou até mesmo retirando o dinheiro que você quiser fazer com o dinheiro é seu. Mas se você quiser e puder, o interessante é você ir reinvestindo para ver no próximo mês já os teus dividendos aumentando. Então isso é bem interessante, acho que seja um ponto positivo, um motivo aí para que a gente continue focado aí investindo em fundo imobiliário. E por último, um motivo não menos importante é que nesse momento basicamente todos os fundos imobiliários estão descontados, tá certo? Momento em que a taxa Selic está em ascensão, está aumentando, né? A taxa Selic, normalmente os fundos imobiliários tendem a desvalorizar. E esse momento os fundos estão bastante descontados, né? E aí você pergunta, poxa, mas se estão descontados, estão caindo, por que eu iria comprar? Porque o momento de comprar é justamente quando está em baixa. Bons fundos imobiliários com bons fundamentos, você tem que comprar com desconto, concorda comigo? E se você monta a sua carteira nesse momento com fundos descontados, lá na frente, quando a taxa de juros estabilizar, quando a Selic estabilizar e de repente começar, né, a retornar ali, recuar para próximo dos 10%, tornar a cair aí a taxa Selic, o que vai acontecer com os fundos? A tendência é que as pessoas migrem da renda fixa para os fundos imobiliários. Então os fundos começam a se valorizar. Então você ganha na valorização. E mesmo que o yield dele lá continue em 15%, você comprou aqui embaixo, comprou aqui com muito desconto, você vai ter um yield muito maior, de 20%, 22%. Entende? Então isso é bem interessante, você montar a tua carteira quando o ativo está descontado. Naturalmente você tem que escolher bons ativos, não é isso? Mas era isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Espero que tenha jogado luz aí sobre, né? Você estava com alguma dúvida aí se valia a pena ou não investir em fundo imobiliário. A minha opinião é que sim, eu invisto em fundo imobiliário, acho bem interessante. Muitas vezes também até pego os dividendos desse fundo e invisto numa ação que está muito descontada. Você pode fazer esse jogo também, né? Você ter caixa ali todos os meses, então isso é bem interessante. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar aquele like e me conta, você tem fundo imobiliário na tua carteira? Pretende colocar algum fundo específico aí? Deixa teu comentário aí pra gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, um forte abraço e até um próximo. Tchau, tchau.